Ok, boa noite a todos, né? É uma alegria estarmos aí mais uma vez reunidos, né? Embora distante, mas com certeza muito perto, né? Um do coração do outro, né? Então vamos fazer a nossa oração inicial. O Carlinho, eu estava acompanhando a palestra dele e ele citou uma frase de suavizar a nossa existência, né? Então, esse momento nosso agora, esse momento de suavizarmos, né, a nossa existência, né, durante esse período que nós estamos passando aqui com o nosso planeta, com a nossa humanidade. Então, vamos fechar os nossos olhos, cada um no seu lar. Vamos abrir as portas do nosso lar físico, da nossa casa mental, da nossa casa espiritual e recebemos, cada um no seu lar, os trabalhadores dessa querida casa Alfredo Júnior Fernandes. Que possamos fazer a conexão com as energias que lá na nossa casa nós recebemos. Que possamos recebê-las, estarmos conectados a esse todo fluido de amor, de paz, que sempre estamos recebendo. Pedimos para os trabalhadores de nossa casa, para os frequentadores, aqueles que lá fazem tratamento, os que recebem os passes nos domicílios. Pedimos para os nossos irmãos trabalhadores que se encontram nos hospitais, que se encontram reservados em casa, em tratamento físico e também em tratamento espiritual. Que possamos estar envolvidos com emanações de paz e de amor. Pedimos para o nosso expositor da noite de hoje, nosso irmão Eurípides, que ele possa ser abraçado pela espiritualidade maior e que nós possamos aproveitar ao máximo a exposição, o ensinamento que ele hoje irá trazer para a gente. Que assim seja. Eurípides, pode falar. Obrigado, Jônio. Obrigado, Rafael. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa nossa noite de estudos, onde recebemos a incumbência de falar um pouquinho sobre o Cristo Consolador. Então, nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a Deus por vivermos, por termos saúde e por receber tudo aquilo que a gente precisa. E sobre o Cristo Consolador, eu tive pensando, vamos falar só sobre o Cristo? Vamos falar só sobre o Kardec? Então, nós optamos por expandir um pouquinho e nós começamos lá há 4,54 bilhões de anos aproximadamente. Um pouquinho antes disso, Cristo e seus iguais se reuniram onde seria uma nova morada, como ele nos avisou depois, que existem várias moradas na casa do meu Pai. Então, há 4 bilhões e meio, um pouquinho mais, essa idade é conforme datação radiométrica de meteoritos. Então, é de certa credibilidade, vamos chamar assim. E essa foto foi retirada ou foi produzida pelos frequentadores, pelos aqueles visitantes do espaço que estavam passeando na Apolo 17. Então, essa é a imagem. Então, dito da formação da Terra por Jesus, que seria o seu próprio governador, nós, então, passamos para a primeira revelação. A Bíblia nos informa que em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Essa frase está no último capítulo do livro Deuteronômio, logo após a narrativa da morte do herói. Tamanha intimidade com Deus teria permitido que o líder israelita visse o próprio Criador, ainda que não o rosto divino, que não podia ser vislumbrado, e recebesse
das mãos dele a tábua ou as tábuas com os 10 mandamentos, a base da legislação sagrada, que judeus e cristãos veneram até hoje. Segundo a tradição judaica, os 5 primeiros livros da Bíblia, que compõem a parte mais sagrada do Velho Testamento, seriam obra de Moisés. Então, a primeira pessoa assim, de grande porte que a história nos mostra, que Deus mandou para guiar seu povo, para dirigir, para orientar o seu povo, teria sido, então, o Moisés. Mas o tempo passa, o nosso objetivo é o progresso, e o progresso, vamos dizer, como dizia aquele nosso amigo, o seu Aniceto, que tinha o apelido de Negrão, ele falava que o homem nasce simples e ignorante, é criado simples e ignorante. Ou seja, começamos com um saber diminuto, vamos dizer assim. E o nosso objetivo, segundo as leis do Pai, trazida a nós pelo Mestre, é o progresso. É buscar o aperfeiçoamento, o aprendizado, a evolução, tanto no campo do conhecimento científico, como no campo da formação moral, da nossa bondade, do nosso eu interior. Bom, antes da vinda do Cristo, nós tivemos aí muitos enviados antecipadamente para preparar terreno, para trazer informações, e 2 dos mais importantes precursores, aqui estão Sócrates e Platão. Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar elementos esparsos e formar-lhes um corpo. Desse modo, a ideia, não chegando bruscamente, encontra espíritos plenamente dispostos a aceitá-la, e assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Eles traziam uma ideia já do amor, da bondade, da caridade, do perdão, da simplicidade, da humildade, a teoria já conhecida de reencarnação. Então, logo o tempo passa, e como nós não temos uma noite inteira, vamos direto para um precursor imediato, João Batista. Aquele, como é chamado João Batista pelos cristãos, foi, segundo o Evangelho de Lucas, filho do sacerdote Zacarias, de classe sacerdotal, e de Isabel, prima de Maria, da família de Arão. Chega antes de Jesus, vem preparar o terreno, inclusive batizando as pessoas nas águas sagradas do Jordão, e, em especial, antes de Jesus iniciar a sua missão propriamente dita no planeta, ele também se dirige a João e pede para ser batizado. E João diz, não, mas você é que deveria me batizar. Mas ele ainda assim pede a João que o batize, e ele é batizado também por João nas águas do Rio Jordão. E a segunda revelação, o advento de Jesus. Moisés proclamou a vinda de um grande profeta em Israel, cujo ministério será de tal importância que todos os homens que não o aceitassem estariam sob condenação. E escrituras posteriores demonstram conclusivamente que essa predição se referia a Jesus Cristo. Assim falou o Senhor a Moisés: o Senhor vosso Deus levantará para vós, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Ouvi-lo-eis em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que toda alma que não quiser ouvir esse profeta será afastada do meio do povo. Ou seja, Moisés recebe o aviso do próprio Pai que viria um outro maior, que traria a palavra de Deus em sua plenitude. Bom, e o tempo continua passando e chega o momento, lá pelo ano de 4004 da era judaica, ou mosaica, após mais de um século de preparação,
Por que demoraram um século? Tiveram que escolher uma linhagem familiar que tivesse as qualidades morais e as qualidades físicas compatíveis para gerar um corpo que pudesse comportar o espírito de tanta luz quanto Jesus. Por isso, a demora. Então, Maria, a mãe escolhida, dá à luz o nosso Mestre Jesus Cristo, que vem nos trazer a mensagem de amor, luz e paz. Inicia o seu apostolado aos 30 anos e por 3 longos anos o exerce esse apostolado até a crucificação. Então, nesse momento, nós vamos trazer aqui uma pequena canção que fala um pouco da chegada de Jesus e do que ele trouxe. E começamos dizendo assim, ó: paz, 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 luz, é a mensagem que nos traz essa canção. Paz, 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 luz, e Jesus Cristo chega ao nosso coração, recordando o passado, quando o Mestre nasceu, cidade da Galileia, uma luz do céu desceu. Paz, 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 luz, é a mensagem que nos traz esta canção. Paz, 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 luz, e Jesus Cristo chega ao nosso coração. Jesus, Maria e José, Santa Família formou, trouxe a mensagem de Deus, aquele que nos criou. Paz, 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 luz, é a mensagem que nos traz esta canção. Paz, 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 luz, e Jesus Cristo chega ao nosso coração. Amar todos os irmãos, também a si mesmo amar, e a Deus sobre todas as coisas, roteiro para caminhar. Então veja bem, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nos traz paz, nos traz o amor, nos traz a luz, nos traz todo o ensinamento necessário para que possamos seguir caminho à luz, caminho à evolução, caminho ao progresso, que é o nosso objetivo neste planeta. Mas Jesus não ia ficar conosco para sempre, e antes dele partir, ele reúne com os seus apóstolos e diz o seguinte: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro, o Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, com essa promessa, o nosso Mestre Jesus retorna à pátria espiritual. Então, ele promete um outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha que vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo
e ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Naquela época não estávamos ainda num grau de compreensão tão alto, e Cristo falou muito sobre parábolas, ou sob a forma de parábolas, e precisava dessas parábolas serem, vamos dizer assim, esmiuçadas, ampliadas, expandidas de tal sorte que as pessoas compreendessem. Aí, a certa altura, o Espiritismo vem na época predita. E quem é que traz para nós o Espiritismo? Esse senhor, essa canção foi escrita, o primeiro verso que eu vou cantar, foi na realidade o último e foi recebido por inspiração. Mas do segundo para frente, a gente mesmo escreveu. E então, começa mais ou menos assim, ó. Allan Kardec, numa mensagem divina, recebeu a atribuição codificar uma doutrina. Voz dos Espíritos, direto receberia, transmitir com muito amor tudo que Jesus ensina. Nosso Senhor, para mandar suas mensagens, procurou nessas paragens uma pessoa verdadeira. E não vai ver, com informações certinhas, já se fez uma escolinha, instrutores de primeira. Todos os dias o obreiro do Senhor orava grande louvor e o astral sintonizava. Os mensageiros, representantes da luz, a verdade reproduz e a obra assim chegava. Livro dos Espíritos foi sua primeira obra, 1867, em 18 de abril. Livro Egente, 1868, em o livro Dois Remédios, 1861. E o Evangelho, titulado livro 3, 1864, hoje é a obra mais lida. O Céu e o Inferno, última obra em vida, 1865, grande luz aqui se fez. Allan Kardec concluiu sua missão, deixando para a humanidade outras belas obras escritas. Nosso Senhor reconheceu sua vitória, entra no reino da glória e goza bênçãos infinitas. E assim chega Allan Kardec, que havia já, ao preparar a sua reencarnação, se comprometido com esta obra. Mas quando chega na hora, o professor Hipólito de Leon, Denizar de Rivail, tremeu nas bases. E o Espírito de Verdade diz, olha, se você não fizer, você tem um livre-arbítrio, você pode escolher fazer ou não fazer a obra. Mas é um compromisso seu. E Allan Kardec, honrando o compromisso assumido com a espiritualidade ao reencarnar, trabalhou, pesquisou, acompanhou toda a evolução do espiritismo
mesas girantes, cestinhas, batidas de pé de mesa, todos os tipos de pesquisa até chegar na possibilidade da psicografia. E através da psicografia, diversos médios participando com Allan Kardec, que escolheu esse nome de uma vida anterior, para não ser acusado, talvez, de usar o seu nome, a sua fama, a sua importância, que ele tinha já naquele tempo na França. Então ele escolheu o nome de Allan Kardec, que foi uma outra encarnação antiga que ele teve lá na época dos druidas. Então ele adotou esse nome e trouxe para nós diversas obras, algumas delas colocadas aqui na canção. Então o Espiritismo, codificado por Allan Kardec e difundido pelo mundo inteiro em milhares de obras, vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouça os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala agora sem figuras, sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Com o auxílio das obras espíritas da codificação de Kardec, hoje nós sabemos a origem presente e passada que traz como resultado as nossas aflições e as nossas dores de hoje. Graças às obras espíritas, nós conhecemos que existem, de fato, várias moradas na casa de nosso Pai e que as moradas partem desde o início do raciocínio até a angelitude, passando onde estamos de expiações e provas, é o tipo de mundo que nós estamos deixando, passando e ingressando em regeneração, certo? Então, o Espiritismo nos esclarece tudo isso e nos mostra mais claramente o ensino do nosso Mestre Jesus. Assim, o Espiritismo nos traz uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Assim, o Espiritismo já previsto, prometido por Cristo, que enviaria o Consolador, que nos traria novas informações e nos auxiliaria na compreensão daquelas que ele nos deixa, ou que nós tivéssemos esquecido também nos relembraria. Então o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador, o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para si os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Ou seja, o Espiritismo nos traz uma verdadeira luz, sabendo agora que somos eternos, que o nosso Pai não nos abandona em nenhum momento, que nunca estamos sós, que Cristo é a verdade, o caminho e a vida, que seguindo pelo caminho ditado por Ele, com toda certeza, nós um dia alcançaremos os mundos felizes, os mundos angelicais. E os espíritos também trouxeram, como é muito grande e como o nosso tempo é bastante limitado, a gente escolheu apenas uma pequena parte que fala do advento do Espírito da Verdade, aí pelas instruções dos Espíritos. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me.
O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, Espírito de verdade falando, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reinam a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal como um ceifeiro e reunia em feixes o bom esparso, esparso no meio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, o Espírito de verdade, olha o que ele diz: escutai-me, né? Venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e destripar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, palavra de quem? De Jesus. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reinam as imutáveis leis da verdade de Deus, da bondade, que Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é Pai, Deus é paz e Deus é luz. E Jesus veio trazer essa paz e essa luz, delegando para o futuro a vinda do Consolador, que veio através de Hipólito Leon Denisard Rival, Allan Kardec. Mas a obra não estava pronta, não estava completa. Precisava de algo mais. E aí, bastante de tempo depois, uma obra de Kardec foi nos meados do século XIX, 1850 e 1860. Algum tempo depois, há pouco mais de um século para trás, nasce ali em Sacramento o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que viveu por mais de 90 anos e faleceu num dia 30 de junho, de um dia de uma Copa do Mundo, um dia de alegria que ele escolheu para ir embora. E às vésperas da sua partida, uma equipe local de televisão, local daqui de Uberlândia, estava lá em Uberaba, e a câmera captou duas luzes que adentraram a janela do quarto do hospital onde Francisco Cândido Xavier estava hospedado. E na hora de editarem a matéria, eles notaram essa luz. No outro dia voltaram lá e perguntaram para o Chico: quem foi que entrou pela sua janela ontem à tarde? Ele disse: foi a minha mãezinha e a Nossa Senhora. Com essa fala do Chico Xavier, lembrando que ele, parece que o tempo está ainda disponível, lembrando que ele nos trouxe mais de 400 obras. Foi perseguido, foi discutido, foi criticado, mas a sua obra está entre nós, disponível como uma luz acesa. As obras de Kardec também foram perseguidas. Evangelhos, o primeiro lote, fora queimado para evitar a sua divulgação, a sua publicação, mas o contrário, a fama, a notícia virou fama, a notícia de se queimar livros despertou a curiosidade. Livros de quem? De quê? Do que se trata? E aí a obra de Kardec expande pelo mundo todo e a palavra, o nome Kardec se torna conhecido pelos 4 cantos do mundo, e a reencarnação, a lei de justiça, a lei de amor, lei de preservação, lei de destruição, todas essas leis estão descritas nas obras de Kardec. A descrição dos diversos mundos, que são aqueles que Jesus disse, existem várias moradas na casa de meu Pai, ele descreve, Kardec descreve em sua obra todas essas moradas, desde os mundos primitivos, o que são, como funciona, por que as pessoas iniciam lá, passando pelos planetas de expiação e prova, passando por regeneração, mundos felizes, mundos divinos, e chegando
vamos usar aqui uma metáfora, à presença do Pai, né? Então, por aqui nós concluímos um pouco mais cedo, poderíamos ler ainda mais algumas outras informações, mas como despertou a curiosidade, eu convido a todos os amigos, a todos os irmãos que nos assistem, que compartilham conosco desse verdadeiro cálice de bebida divina, que leiam a obra, leiam as obras de Kardec, pesquisem, estudem, conheçam essa verdadeira estrada a ser seguida por todos aqueles que buscam a perfeição e a evolução. Bebamos, então, o cálice oferecido pelo Mestre Jesus, ampliado por Allan Kardec e complementado amplamente por Francisco Cândido Xavier, que hoje já está no plano espiritual. Então, nós agradecemos a todos esses nossos precursores, desde Moisés, Aristóteles, Sócrates e diversos outros, João Batista, e agradecemos a Deus mais uma vez por estarmos vivos e rogamos que estejam presentes conosco, trazendo saúde e paz, e que nos protejam diante deste momento difícil que estamos atravessando, mas que, confiantes em Deus, com fé, com segurança, certamente venceremos. Muito obrigado. Boa noite. E aí, o Jônio. Boa noite, Eurípides. Boa noite, Carlinhos. Tudo bem? Boa noite a todos, né? Irmãos, irmãs. Que bom estar junto com todos vocês. Graças a Deus. Estávamos com um compromisso aí com a outra casa espírita, né? Mas chegamos aqui agora para compartilhar com todos vocês. Isso é muito bom. Muito bem, né? Eurípides falando para nós do Cristo Consolador. E é um tema sempre oportuno, né? Ainda mais diante de tantas inquietações. Muito obrigado pelo trabalho, por toda a sua dedicação em nos atender o pedido, o convite, viu, Eurípides? Eu é que agradeço. Maravilha. O Rafa, nosso irmão Rafa, nosso cerimonialista de hoje, né? Muito bem. Nós vamos... Eu já acionei o Johnny aí para fazer uma dupla aí comigo hoje. Fizeram uma dupla. Maravilha. Vamos fazer a nossa prece final? Estamos te vendo. Olha, então, agradecer nesse momento de esclarecimento, de rememorando, né, a vinda do Cristo e depois também o Consolador, com Allan Kardec e com Chico Xavier também, né? Agradecemos de todo o coração essa oportunidade e pedimos a bênção do nosso Pai nesse momento. Pedimos a bênção de Jesus e da nossa Mãe Santíssima, que possa nos proteger, nos fortalecer cada vez mais a nossa fé. Então, vamos rezar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Eu peço permissão mais alguns minutinhos para rezar a prece de Cáritas, que é uma prece que eu gosto de fazer pela humanidade nesse momento. Vamos incluir nessa prece a nossa irmã Pasqualina, nossa irmã Marrom, nossa irmã Elizabeth, todas elas passando por um momento difícil. Vamos levar nossas vibrações até elas. Sim, com certeza. Que elas recebam nesse momento
A Marrom está internada, receba nesse momento, a dona Pasqualina, todos possam receber a nossa vibração de amor, a presença de Jesus, né, fortalecendo e recuperando a saúde. Queremos pedir de todo o coração, Senhor, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá o viajor a estrela guia, o doente o repouso, o órfão o pai, o aflito a consolação. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento, um só coração subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dá-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nós a imagem da vossa presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. E obrigado a todos, né, que participaram. E obrigada, Eurípides. Da minha parte, eu gostei muito. Obrigada.